Agora meio-dia e 10 minutos, meio-dia e 10, o JM volta ao vivo, em definitivo, até o meio-dia e 30, por 20 minutos. Vamos conversar agora com o candidato a prefeito da cidade de Pombal, doutor Vericinho, do PMDB. Ele, prefeito por 2 mandatos e também deputado, volta à disputa ou a disputar a Prefeitura Municipal de Pombal. Candidato, boa tarde, suas saudações iniciais. Boa tarde, ilustres entrevistadores, Vanderlei e Zomar Lima. Quero aqui fazer dar uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Maringá de Pombal. Quero aqui pedir desculpa pelo tom de voz que eu estou, porque faz dias que eu estou com uma dificuldade assim de falar melhor. Estou rouco em decorrência do nosso clima muito quente, de falar muito para os amigos, mas eu acredito que todos vocês vão entender o que é que temos para dizer. Isomar, quero aqui também saudar o meu candidato a vice-prefeito, conhecido Galego da Gavel, vereador Ailton, vereador Titico Paixão, vereador Marcos Bandeira e demais vereadores aqui da nossa coligação aqui presente. Inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando para falar ao povo de Pombal, ao povo do interior da Paraíba, devido à extensão da Rádio Maringá. Acredito que ela ultrapassa muito as fronteiras de Pombal e atinge muitas cidades circunvizinhas. E gostaria de aproveitar esse momento que me é dado para mais uma vez afirmar a todos que estão nos ouvindo aqui hoje, que, ao contrário do que os nossos adversários continuam pregando nas ruas de nossa cidade, nós somos candidato a prefeito de Pombal, registramos a nossa candidatura e, se Deus quiser e com a vontade do povo, seremos o futuro prefeito de Pombal. Candidato, após 16 anos o senhor volta a disputar a prefeitura da cidade de Pombal. Por que o senhor quer ser prefeito de Pombal mais uma vez? Isomar, por que ser prefeito de Pombal mais uma vez? É bom que a gente volte um pouco à história de Pombal. Quando fomos candidato em 1996, todos lembram, não os mais jovens, mas os que naquela época eram adultos, eles lembram muito bem das dificuldades administrativas que passavam a cidade de Pombal. E, ouvindo o clamor das ruas, nós nos candidatamos a prefeito de Pombal em 1996, tivemos um sucesso eleitoral, fomos eleitos com 3.341 votos de maioria e tenho certeza que todos lembram da revolução que nós fizemos na administração pública de Pombal. Mas vindo para os dias de hoje, nós vemos nas ruas da nossa cidade, na zona rural, nos distritos da zona rural, em todas as comunidades, na periferia da nossa cidade, hoje existe também um clamor semelhante ao que existia em 1996. Só que esse clamor não é de hoje. As últimas eleições de prefeito já mostravam que havia um clamor nas ruas de Pombal por mudança. E é tanto que a prefeita atual foi eleita somente com 153 votos de maioria. Diferentemente de minhas eleições, que a primeira eu ganhei com 3.341 votos, a segunda avaliação de meu mandato já ganhei com 4.441 e passei ao meu sucessor com uma maioria de 2.341 votos. Então nós tivemos sucesso eleitoral e aprovação muito grande da nossa administração. Então esse clamor existente nas ruas foi o que fez nós avaliarmos a possibilidade de novamente estar aqui sendo candidato a prefeito de Pombal, porque eu tenho certeza que muitos habitantes da nossa cidade lembram e sabem que nós somos o único que temos capacidade de fazer com que a administração pública de nossa cidade volte a funcionar. Boa tarde, doutor Vericinho. Boa tarde, pessoal que o acompanha. Doutor Vericinho, em relação aos problemas da cidade, quais são os principais problemas que você vê na atualidade aqui na cidade de Pombal? Enio, os problemas que eu vejo na cidade de Pombal são problemas que toda a nossa população tem consciência que existem. Nós aqui na nossa entrevista não criaremos
nenhuma coisa que não exista. Vamos aqui dar uma passeada nos bairros da nossa cidade. Você tem o bairro Vida Nova, 8 anos, onde a administração pública não colocou uma simples pedra de calçamento. Ou seja, a população do Vida Nova, no conjunto Vida Nova, vive com suas ruas na terra, levando poeira, com crianças doentes, esgoto a céu aberto. Quando chove é um verdadeiro caos, com lama, água e lama entrando nas suas casas. Andando mais um pouco, vamos pegar o bairro Vida Nova, Nova Vida. Quero aqui salientar que o bairro Nova Vida, ele dista exatamente em torno de 200 ou 300 metros da sede do município. Ou seja, a prefeitura fica no centro, ali no centro, e logo em seguida, na sua frente, tem o bairro Nova Vida. Ande no bairro Nova Vida que você vai ver a mesma coisa. Ruas sem calçamento, ruas com esgoto a céu aberto, iluminação pública não existente, pessoas passando necessidade extrema. Necessidade extrema é preciso que se diga aqui logo no início, que ao contrário do que a administração atual apregoa, que Pombal é um mar de rosa, a estatística do IBGE mostra que nós temos na cidade de Pombal em torno de 4.500 pessoas em pobreza absoluta. Pobreza, miséria absoluta é aquela situação onde você amanhece o dia sem ter o pão para dar a seus filhos. Além de problemas de água cortada, de energia cortada, de desemprego e muitas outras coisas. Continuando, passeando pela nossa periferia, vamos ao bairro dos Pereiros. Também as mesmas coisas, ruas mal iluminadas, esgoto a céu aberto, mau cheiro nas galerias que não são limpas, pessoas passando necessidade, pessoas necessitando de medicamento que não tem na farmácia básica, que a farmácia básica, tudo está faltando na farmácia básica e faz anos que está assim. Continuando pelo conjunto, pelo conjunto Janduí Carneiro e Cavalhada e Novo Horizonte, os mesmos problemas, esgoto a céu aberto, ruas sem calçamento, pessoas passando necessidade, crianças doentes por causa da poeira, tá entendendo? Arrodeando Pombal, vamos também ao conjunto Chicamaro, a mesma situação, esgoto a céu aberto, ruas sem calçamento, galerias não feitas. Lembre-se que a última galeria que foi feita em Pombal foi na nossa administração, a última galeria concluída em 2002 ou foi 2003. De lá para cá, nenhum centímetro de galeria foi feito em Pombal. E nós vamos fazer uma grande galeria em Pombal, que é exatamente aquela que passa, inicia na BR-230 e passa ali na frente daquela igreja evangélica que está sendo construída. Aquilo ali foi um compromisso da atual administração que não foi realizado, como muitos outros compromissos. Voltando ao conjunto Francisco Pereira Vieira, a mesma situação, ruas sem calçamento, esgoto a céu aberto. Conjunto Francisco Paulino, a mesma coisa, ruas sem calçamento, esgoto a céu aberto. Esse conjunto novo aqui do Riacho do Bode, onde já tem uma série de casas construídas, a mesma coisa, ruas intransitáveis, lama, esgoto a céu aberto, ruas sem calçamento. Então, esses são alguns dos problemas somente na área de infraestrutura urbana que nós vamos encontrar. Então, é preciso que se diga que Pombal não é o que se apregoa. Essa Suíça, essa cidade iluminada, que a gente não vê isso. Então, nós temos numerosos problemas. E se você vai para a zona rural também, o povo da zona rural também está sofrendo com suas estradas vicinais que não são recuperadas, com abastecimento de água que não tem, com as faltas de assistência médica, com a falta de medicamento, com a dificuldade de marcar uma consulta, de marcar um exame, de marcar uma consulta com um especialista, de marcar um exame. Então, são numerosos problemas, mas o mais chocante que tem é saber que nós temos em Pombal em torno de 4.500 pessoas que estão em miséria extrema. Quando a nossa administradora passeia em Nova York na ONU, eu não sei se ela levou também para mostrar na Organização das Nações Unidas, que é muito preocupada com a fome no mundo, que em Pombal nós tínhamos 14,8 na estatística do IBGE de 2010 de habitantes que vivem em miséria absoluta. Então, esses são alguns dos problemas que nós
vamos enfrentar, além de um grande problema que é a falta de moradias, de casas populares. Onde você anda, tem uma pessoa que paga aluguel, um aluguel caro, geralmente aluguel de R$300, R$250, para quem é desempregado, já é uma coisa muito grande. O dinheiro da feira está indo para o aluguel. Se ele não paga o aluguel, ele é ameaçado de ser expulso da casa. Então é preciso que se tome de conta disso, é preciso que se dê esperança. Esperança, eu acho que é a palavra que as pessoas de Pombal estão mais querendo. Esperança. Esperança de ter sua casa própria, esperança de ter medicamento na farmácia básica, esperança de quando necessitar de um exame, não ter de beijar a mão da administradora, porque hoje em dia se o pobre precisa de um exame, tem de beijar a mão da administradora. Se é um ecocardiograma, tem de ser autorizado pela administradora. Se é uma ressonância, tem de ser administrada tem de beijar a mão da administradora. Se é uma tomografia, a mesma coisa. Então isso são tudo problemas que a gente tem de resolver. E nos últimos 8 anos, Nova Vida não recebeu benefício, Vida Nova não recebeu benefício. Nós temos muitos prédios de PSF que estão construídos, mas que não tem médicos frequentemente para atender a população. O povo vive sendo jogado de PSF para UPA, de UPA para o hospital, do hospital para a UPA, e assim por diante. O povo vive um sofrimento grande na nossa cidade. E nós vamos ter de corrigir isso. Então isso são tudo problemas que nós vamos enfrentar a partir de janeiro. Nós temos consciência disso. Por onde nós andamos, nós só encontramos problemas. Soluções somente na propaganda governamental. Candidato, o senhor citou vários problemas aí, não sei que outros mais o senhor poderia considerar para responder a minha pergunta. Qual será o maior desafio da próxima gestão em Pombal? Naturalmente o senhor vai considerar sendo a sua gestão, né? Nós temos grandes desafios em Pombal e aqui já enumerei algum deles. E nós vamos enfrentar esse desafio porque em 2007, quando eu assumi a prefeitura, já disse aqui que a administração pública ela não funcionava e nós colocamos ela para funcionar. E num período onde os recursos eram mínimos, tudo que tínhamos de fazer na cidade era feito com recurso próprio do município. Nós não tínhamos essa riqueza de verba, de dinheiro público que atualmente as prefeituras têm. Vale salientar que em 8 anos de governo nós recebemos em torno de 35 milhões de reais. Nos 8 últimos anos de governo, a Prefeitura de Pombal recebeu em torno de 250 milhões de reais, ou seja, quase 7 vezes a mais do que a gente recebeu. E vale salientar que a população de Pombal não aumentou. Nos últimos 10 anos, a população de Pombal, ao contrário, ela regrediu. Ela era 33 mil, quase 34 mil habitantes, hoje ela deve estar perto de 32. Então, muito dinheiro, a população diminuiu e o serviço público piorou. É preciso que as pessoas de Pombal tenham consciência dos problemas que nós vamos enfrentar. Nós temos nos prédios da Prefeitura, na Cibrazen e no sucatão existente na Prefeitura, máquinas novas, modernas, um patrimônio precioso que deve custar mais de 6 milhões de reais, que é uma coisa de fazer pena. Está lá acabado, dilacerado, enferrujando. Está entendendo? Coisas que isso aí ajudaria muito a se melhorar a cidade de Pombal, a infraestrutura urbana. Nós temos coletores de lixo que funcionam tranquilamente, mas estão lá na sucata. Nós temos enxadeira, nós temos caçamba, nós temos caminhão, nós temos tratores que poderiam estar cortando as terras de nossos agricultores. Então tudo lá está o sucatão, que eu acho que a Paraíba ficou horrorizada quando foi publicada nas redes sociais o sucatão do patrimônio que é do povo de Pombal, que simplesmente a administração atual desprezou. É bom que cada cidadão tire um minuto de seu tempo para se dirigir a Cibrazen, para procurar conhecer o sucatão do patrimônio público que a atual administração fez. Mas nós vamos enfrentar os problemas. Nós estamos aqui para dizer às pessoas que moram no conjunto Vida Nova que todas as suas ruas serão calçadas, só se a gente não encontrar pedra de calçamento para comprar, porque todos sabem que quando o doutor Vericim diz que faz, ele faz. Eu não prometo. Nós vamos calçar as ruas do Vida Nova, nós vamos calçar as ruas do Nova Vida, nós vamos calçar as ruas do Novo Horizonte, do Janduí Carneiro, das Cavalhadas, do conjunto Cícero Gregório, do Chicamaro, do Francisco Pereira Vieira, do conjunto Francisco Paulino. Nós vamos fazer essa grande galeria que tanto o povo do Chicamaro
proclama, nós vamos fazer. Nós vamos expandir a iluminação pública da BR-230, levando iluminação pública até o Parque de Exposição, que é um pedido de toda a população do Conjunto Francisco Pereira Vieira. Nós vamos abastecer a nossa farmácia básica, para que pobre não fique em porta de ninguém pedindo dinheiro para comprar remédio. Os pobres de Pombal vão ter acesso à tomografia, à ressonância, a ecocardiograma, a eletrocardiograma, a eletroencefalograma, sem precisar de beijar a mão do administrador. Vão ter cirurgia de catarata sem precisar de beijar a mão de vereador, da prefeita. Vão ter cirurgia de garganta sem precisar de beijar a mão da prefeita ou de vereador. Isso vocês vão ter, porque vocês lembram que quando nós estávamos na prefeitura, nós fomos pioneiros em cuidar das cirurgias de catarata da nossa população. Naquele tempo não tinha a abundância de recursos que tem hoje, e nós levamos o povo de Pombal para fazer cirurgia em Natal, porque aqui não tinha condições de fazer naquela época. E ninguém precisava de beijar a mão do prefeito para ter direito à sua cirurgia de catarata. Então hoje é o que nós estamos vendo, o povo da zona rural totalmente desprotegido, suas estradas não são feitas, hora de trator não tem, porque quando manda um trator, o pobre da zona rural tem de tirar do seu bolso o dinheiro que não tem para abastecer o trator e gratificar o tratorista, porque senão não corta a sua terra. E nós temos aqui boas notícias para o homem do campo, Nós vamos adquirir uma máquina perfuratriz para cavar poço nas pequenas propriedades rurais. Nós vamos adquirir uma máquina perfuratriz. E vocês sabem que quando eu digo que vou adquirir, eu adquiro. Porque nos primeiros anos de minha administração, o que foi que eu fiz? Adquiri enxadeira, patrol, rede escavadeira, máquinas modernas para melhorar a administração do Pombal. Nós vamos adquirir máquina PC para fazer pequenos barreiros nas propriedades rurais. Nós vamos fazer o abastecimento da água da comunidade de Várzea Comprida dos Leitos. Nós vamos, se Deus quiser, procurar recursos junto ao governo federal, com a ajuda do presidente Michel Temer, do senador Cássio Cunha Lima, do senador Raimundo Lira, do senador Maranhão, do deputado Hugo Mota, para que a gente possa construir um açude grande no nosso município, que é o açude da comunidade Estrelo. Vamos também procurar recuperar o açude da comunidade Santa Mônica, construir açudes na comunidade, no assentamento Maria Margarida Alves, como também no Jacu, que são todas comunidades que têm um grande problema de abastecimento d'água. E nós temos certeza que nós vamos fazer em Pombal um conjunto habitacional com mais de 300 moradias, que é para a gente diminuir o sofrimento da população carente, que além de não ter moradia, não tem dinheiro para feira, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para pagar água, e além do mais está desempregado, exatamente pela política errada do governo federal, que levou todo mundo ao desemprego. E quando a gente faz um conjunto habitacional com mais de 300 moradias, você dá emprego a predeiros, a servente, a pessoas que trabalham em coberta, a pessoas que trabalham em encanação, a pessoas que trabalham em eletricidade. Então nós vamos gerar emprego e renda, né, com promessa dizendo que vai trazer grandes companhias, como foi feito na última campanha, dizendo que ia trazer uma empresa da Coterminas. Acredite quem quiser, iam trazer uma empresa da Coterminas, do vice-presidente Zé Alencar, para dar emprego ao povo de Pombal. Passados esse ano, cadê a Coterminas em Pombal? Nós não vamos prometer o que nós fazemos. Nós vamos ser diferente da administração atual, que andou de casa em casa em Pombal, prometendo casa, terreno, emprego, e está aí, nem casa, nem terreno, nem emprego. Botou os pobres no sofrimento do pagar aluguel. É isso que nós temos de ver. Nós vamos fazer correção também na educação. A nossa educação, ela não está de boa qualidade, como a prefeitura diz. Nós vamos pagar os nossos professores o piso nacional de salário, nós vamos melhorar a merenda escolar, nós vamos melhorar o fardamento escolar, o nosso material escolar, nós vamos capacitar os nossos professores, vamos dar aula de reforço nas nossas escolas. Então nós vamos procurar fazer a mesma revolução que nós fizemos na educação quando nós entramos na prefeitura em 2007. Como também na saúde, vocês fiquem tranquilos que o povo, em 1997, vocês fiquem tranquilos que o povo de Pombal, a partir de janeiro, eles vão ter uma saúde de respeito. Não vai ser preciso, meu irmão, você ir tomar a benção da prefeita para você conseguir um benefício na saúde. Você vai ter isso como garantia constitucional, que saúde é um direito de todos. Se Deus quiser, nós vamos construir um grande conjunto habitacional com mais de 300 moradias. E lembre-se que eu fiz. Eu não fiz propaganda, não fiz. Só um conjunto habitacional que eu fiz em Pombal foi com 150
de 5 moradias, moradias de boa qualidade, que ainda sobrou dinheiro para ser feito mais 34, fora 45 que eu recuperei e mais 28 que eu construí na sede de Pombal. Foram mais de 250 moradias que nós fizemos em Pombal. E nós vamos fazer, podem ficar certo, você que é pobre, você que precisa, você que não tem moradia, nós vamos fazer um grande conjunto habitacional em Pombal, que é exatamente para diminuir o sofrimento dos nossos irmãos. E fica aqui, para finalizar, acho, a promessa de que você que está passando fome em casa, quando nós estivermos na prefeitura, você vai ter uma proteção alimentar. Deus me livre de eu tomar café, almoçar, jantar e ver meu irmão sem tomar café, sem almoçar e jantar, porque não tem comida em sua casa. Isso não vai acontecer na nossa administração. Esses 4.000 que vivem na miséria absoluta, lhe garanto a partir de hoje que vocês serão vistos, ouvidos e conhecidos a partir do início de janeiro do próximo ano. Como nós estamos naturalmente já terminado o nosso tempo previsto, mas como nós estamos na primeira entrevista, nós poderíamos mudar o tempo para que a gente não saia daqui sem o conteúdo que nós estabelecemos para as primeiras entrevistas, e também daremos o mesmo tempo ao candidato opositor que nós receberemos amanhã. Eu não sei se o deputado, se o candidato teria algo mais a acrescentar com relação à próxima pergunta, né, que eu acho que o senhor já entrou nela, seria as suas principais propostas de governo. Creio que já está dentro de algumas coisas que o senhor falou, né? Mas nós vamos ter aí mais 5 minutos, vamos até 35, amanhã seguiremos também a mesma linha de tempo e raciocínio com outro candidato. E aí, Zomar, eu gostaria de perguntar ao candidato: o Brasil hoje passa por uma grande crise econômica, o que o candidato Vericinho faria no seu governo, caso seja eleito, para gerar e incentivar a criação de emprego em nossa região, uma região que é pobre? O nosso tempo é pouco. Eu falei muito, mas não é que eu esqueci de falar, não tive tempo de falar dos nossos jovens universitários que vão ser melhor vistos. Lembro que quando entrei na prefeitura não precisou de nenhum universitário fazer protesto, e a Câmara de Vereadores e a prefeitura para conseguir transporte. Nós já garantimos aqui de hoje, na nossa administração, nenhum estudante universitário deixará de assistir aula sob o argumento que não tem transporte. Isso já basta o suficiente para garantir. Como também nós vamos construir políticas públicas para a juventude, que aqui em Pombal não tem nenhuma política pública para o jovem, para se criar emprego para a juventude. Eu digo a você, o tempo é muito pouco e os problemas de Pombal são muitos, mas eu procurei focar aqui os principais, o que está em sua porta. Quando eu falo que existe uma rua, que as ruas do Vida Nova não estão sendo calçadas, porque as donas de casa, ao abrir sua porta às 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã para varrer seu terraço, já sabe que seu terraço está cheio de terra. Por quê? Porque não tem sua rua calçada. Mas nós não estamos esquecendo aqui dos jovens, nós não vamos esquecer do esporte. Todo mundo sabe que quem recuperou o Pereirão foi exatamente a nossa administração. Recuperamos o Pereirão, construímos, gramamos, mantemos o gramado sempre verdinho. Hoje nós sabemos que o Pereirão precisa de iluminação no seu estádio, até porque ninguém consegue jogar futebol num clima quente como esse. Então nós vamos batalhar junto ao governo federal para conseguirmos uma maneira de iluminar o Pereirão, políticas públicas para a juventude, assistência aos nossos idosos, assistência aos especiais. Então, assistência ao esporte, vamos incentivar o nosso esporte. Todos os jovens de Pombal gostam de esporte e nós temos de incentivar isso também. É o que eu digo, parece o tempo ser exíguo. O Pombal tem problema demais ou o tempo é pouco. Mas não é porque Pombal tem problema demais. Em toda a área que você partir, Pombal está com problemas. Mas de qualquer maneira, ao longo com outra entrevista, a gente vai complementar algumas coisas que faltaram aqui. Só quero dizer a vocês que da mesma forma que eu olhei para todos os pombalenses quando fui prefeito, nós vamos olhar novamente a partir de janeiro, e principalmente para os que não têm casa, para os que não têm remédio, para os que não têm o que comer, para os que não têm moradia, para os que não têm emprego. E essa questão de geração de emprego e renda, eu vou só citar um simples exemplo. Em outra entrevista a gente pode voltar a focar outros tipos de criação de emprego para as pessoas. Quando você constrói, como eu disse a você, quando você parte para construir um conjunto habitacional com mais de 300 moradias, a quantos pedreiros você dá emprego? A quantos serventes você dá emprego? A quantos eletricistas você dá emprego? A quantas pessoas que fazem coberta você dá emprego?
Então nós já vamos abraçar uma grande parte da nossa população que está desempregada. Nós temos muito servente, muito pedreiro, muito eletricista, muitas pessoas trabalham coberta, muitas pessoas trabalham em saneamento que estão desempregados. Sem falar em políticas públicas para a juventude que Pombal não tem. Eu queria que alguém, desafio alguém me mostrar uma única política pública criada nos últimos 8 anos destinada à juventude pombalense. Muito bem, meio-dia 35 minutos, nós mudamos um pouco a regra com relação ao tempo para prevalecer os temas que nós escolhemos para tratar nessa primeira entrevista. Obrigado, candidato, pela presença, pela atenção, e o senhor já trazia aqui em off conosco a confirmação para uma próxima entrevista, como também no debate da Rádio Maringá. Tranquilo, eu quero dizer que vou participar de tudo aquilo que seja útil para a gente esclarecer a população de Pombal os seus reais problemas. E quero aqui agradecer a todos vocês, agradecer a Enio, agradecer a Isomar, agradecer aos nossos vereadores, a todas as pessoas aqui presentes, e quero deixar para todos os pombalenses a esperança de que os seus problemas nós vamos resolver. Quero dizer que nós vamos resolver, porque eu sou incapaz de entrar numa casa de um pobre e enganá-la com uma promessa que eu não vou cumprir. Não farei isso. Perderei a campanha, mas não enganarei a nenhum pobre da minha cidade.